Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma incrementada nesse código aqui, adicionando novos elementos, que são o método construtor, e também a gente vai aprender como utilizar a referência TIS, tá? Aqui, por exemplo, o que eu já pude perceber? Eu codifiquei esse método aqui, escrever horário, ele se aplica para todos os objetos da classe, ou seja, um método presente em uma classe, ele vai possibilitar que ele seja utilizado por todos os objetos. Então aqui embaixo, olha, eu peguei para mim escrever esse horário por extenso, eu só utilizei aqui uma linha de código que eu fiz a chamada para esse método, tá? Então agora, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método construtor da classe, tá? O método construtor, ele é um método especial que está disponível nas linguagens orientadas a objetos, aonde ele é executado apenas uma vez, que é no momento de criação do objeto. Na linguagem Java, o método construtor sempre vai ser public, e o nome do método vai ser sempre o nome da classe. Então eu estou trabalhando com a classe horário, logo o nome do método vai ser horário. E agora eu vou receber aqui uma lista de parâmetros, tá? Esses parâmetros vão ser as informações que eu vou utilizar para inicializar esse horário. Então eu vou receber um parâmetro do tipo inteiro, que vai representar a hora, um atributo do tipo inteiro, que vai representar os minutos, e um atributo do tipo inteiro, que vai representar os segundos. Nesse método construtor aqui, eu vou colocar então as restrições de validação do meu código. Porque, por exemplo, um horário, se eu tentar nesse código aqui colocar hora igual a 30, ele vai deixar passar. Só que hora 30 é uma hora que não existe, porque o nosso horário vai da 0 hora até as 23 horas. Ou seja, o dia tem apenas 24 horas. Então aqui eu vou fazer um if para fazer a validação desse parâmetro aqui, do parâmetro hora. Então, se a hora for maior ou igual a zero e hora for menor ou igual a 23, então isso aqui eu vou inicializar o atributo hora, tá? Percebam, pessoal, que eu tenho aqui um parâmetro chamado hora e tenho um atributo chamado hora. Eles têm o mesmo nome. Então aqui eu vou utilizar a referência TIS para resolver o problema de ambiguidade nos nomes. Então, sempre que eu utilizar o TIS, eu vou estar me referindo ao atributo da classe. Então, esse hora aqui, ele corresponde a esse atributo aqui. Aqui dentro, pessoal, não é atributo. Isso aqui são os parâmetros. Tá? É importante a gente perceber essa diferença. E aqui eu vou colocar um else, aonde que eu vou inicializar esse valor da hora inválido com um valor padrão, um valor default. Então, caso eu passe uma hora inválida, eu vou inicializar com o valor 12. Agora eu vou fazer essa validação aqui para os minutos. Os minutos, para ser válido, vai ter que ser maior que zero e menor ou igual a 60, ou seja, tem que estar nesse intervalo. Aliás, 59, né? Porque quando passou para 60, ele vai aumentar a hora e os minutos vão voltar para zero. Então aqui, pessoal, aqui o atributo está como escrito como min, então eu posso utilizar aqui o parâmetro minutos. Aqui nesse caso aqui, eu não vou ter um problema de ambiguidade dos nomes, porque o parâmetro está com um nome e o atributo está com o outro nome, tá? E aqui eu vou inicializar então com um valor padrão, vou colocar o valor 30, caso eu passe um valor inválido. E aqui eu vou fazer a regra de validação para os segundos. Tá? Então, segundos, que é isso aqui. O segundos vai ser a mesma regra de validação dos minutos. Tá? A única coisa que eu vou fazer, pessoal, aqui, eu vou utilizar o TIS aqui para resolver. Embora não vai ter o problema de ambiguidade, eu vou utilizar o TIS, que é para a gente se acostumando a utilizar ele. Tá? Eu vou compilar esse código aqui.
E agora, pessoal, o que aconteceu aqui? Deu um erro na compilação, tá? O que acontece? Automaticamente, quando eu crio uma classe em Java, se eu não codificar nenhum método construtor, a própria linguagem Java ela já me dá um método construtor de brinde, que é isso aqui, ó. Quando eu uso o operador new, eu estou chamando o método construtor da classe. Esse método construtor aqui, a gente não havia definido ele, mas ele já é padrão da linguagem Java. A partir do momento que eu codifiquei esse método padrão aqui, ele deixa de existir. Então, a partir de agora, eu vou ter que estar sempre chamando o método que eu acabei de codificar. Então, aqui, o método construtor da classe horário, ele espera receber 3 parâmetros, que é um atributo inteiro, então, um parâmetro do tipo inteiro, que vai representar a hora, vírgula. O outro atributo vai ser os minutos, e o terceiro atributo vai ser os segundos, tá? E agora que eu vou remover isso aqui para dar uma limpada no código, porque por enquanto não vai ser necessário eu ter isso aqui. E agora eu vou apagar isso aqui também, tá? Vou compilar esse código, vou executar ele. Então apareceu aqui, hora de início da aula vai ser 9 horas e 20. Se eu mudar aqui para 30, o que vai acontecer? 30 é um valor inválido, então o que apareceu aqui? Início da aula é 12 horas, 20 minutos e 0 segundos, tá? Por que aconteceu isso? Porque ele executou o método construtor, ele verificou que o parâmetro hora ele está num intervalo, num valor inválido, e aí inicializou com esse valor aqui, padrão. Eu poderia estar colocando aqui uma mensagem para informar o usuário que esse valor foi inicializado com um valor padrão, que esse tributo foi inicializado com um valor padrão. Então eu vou botar aqui hora inicializada. E aí eu vou colocar aqui um /n no final, que é para dar aquela quebra de linha lá no terminal para facilitar a organização das mensagens. Eu vou colocar essa mensagem aqui também para os minutos. E aqui nos segundos também. Bom, vou compilar esse código e executar ele novamente. Então olha o que aconteceu. Deu a mensagem aqui, hora inicializado com o valor 12. E está aqui, início da aula é 12 horas e 20 minutos. Se eu modificar aqui de novo para 9 horas, tá? Então o que vai acontecer? Então apareceu aqui 9 horas e 20 e não apareceu aquela mensagem de erro. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo e tenham gostado dele.